Oi, gente! Mais um Defesa Delas. Aproveitem para curtir as nossas redes sociais, para se inscrever no nosso canal. E hoje, pela primeira vez, eu e a Grazi juntas conseguimos finalmente. Vamos fazer esse formato aqui inédito e vamos conversar um pouquinho com vocês. O tema hoje é política. Chato isso, né, Grazi? Pois é, tem gente que acha um tema chato, Thaís. Tanta gente brigando por isso, a gente não vê outra coisa no Facebook. Será que a gente tem que falar mesmo disso? Olha, a gente tem que falar de política, Thaís, porque nós somos seres políticos, não é? Já dizia Aristóteles que a gente é um ser político, a gente exerce política na família, a gente tem que conversar, né? Nem que seja nos grupos de WhatsApp, com os parentes a gente conversa. Nas reuniões da escola a gente conversa, nas reuniões de condomínio, nos locais de trabalho. Então não tem como a gente fugir disso. Não tem escapatória. Não tem escapatória. E o nosso tema aqui é política e é mais voltado para as mulheres, né? Isso mesmo. Vamos votar em quem nos respeita? É uma pergunta que a gente está fazendo aqui, a gente vai desenvolver um raciocínio sobre isso. Vamos começar votando, né, Thaís? Vamos. Não pode Eu viajar. acho que é no dia da eleição, né? Né? Viajar no dia da eleição. Eu acho que o primeiro passo é isso mesmo, a gente tem que entender a importância do voto. Né? O voto é um direito que foi conquistado a duras penas por nós mulheres, né? A gente vota só a partir de 1932. Começamos a votar ontem, então, né? Um direito conquistado com muito sofrimento, com muita luta das mulheres, com mortes das mulheres, né? Então não dá pra menosprezar. Eu sempre acho que esse direito ao voto, ele faz parte desse nosso processo de transferência da vida privada para a vida pública, né? Quando a gente deixa de estar só nas casas, cuidando das casas, dos filhos, dos maridos, e começa a trabalhar, a estudar e também a decidir os rumos do nosso país. Então, acho que esse é o primeiro passo, entender a importância do direito ao voto e votar. Votar, né, Thaís? Porque a gente tá tendo a eleição aí, em outubro a gente vai ter a eleição pra presidência, pro Senado, pra deputado federal e pra deputados e deputadas estaduais. Então, a gente tem que começar mesmo a entender a importância desse voto, por que a gente tá num ambiente que precisa raciocinar e pensar o que o meu voto vai interferir na minha vida. Até porque até bem pouco tempo a gente era considerada, as mulheres eram consideradas incapazes, né? Então o voto também rompe com essa ideia. Se a gente for lembrar, até a década de 60 as mulheres utilizavam o CPF do marido, sequer tinham o CPF. Então, olha lá, mais um passo. Votar também faz parte do rompimento desse entendimento das mulheres como seres incapazes. Com certeza, esse cronograma histórico é importante. Em 1960 a gente não tinha nem CPF, a gente não conseguia abrir conta em banco, a gente não tinha cartão de crédito, não podia ter nada disso porque a gente não existia, né? A gente não tinha um cadastro totalmente de pessoas dependente. Físicas, era totalmente dependente. A respeito dessa legislação, tem alguns exemplos também que a gente pode dar. Por exemplo, divórcio. Divórcio é recente, é 77. Antes disso, as mulheres não podiam se divorciar, né? E não havia o divórcio. No Código de 1916, nosso Código Civil vigente de 2002. Até 2002, existia lá, nas questões do casamento, que o homem podia anular o casamento se descobrisse que a mulher era virgem. 2002, gente. Então, teve a nossa senadora, a primeira senadora, Eunice Micheles, ela apresentou uma proposta para mudar isso em 1980. Isso quando a gente nasceu. Quando a gente nasceu. Thaís, não fala a cidade, Thaís. Em 1980, apresentou isso para mudar essa legislação, o Código Civil de 1916. E essa proposta dela foi engavetada. De fato, só houve a alteração, a revogação disso, com a entrada em vigor do novo código. Então, assim, isso é importante, é uma pauta que diz muito respeito às mulheres. Até que ponto o Congresso, né, os deputados e os senadores, eles podem interferir na vida das mulheres, não é? Então, vamos pensar, além de votar, você, mulher, vota em candidato ou candidata que te respeita? Exatamente. E o que isso pode realmente interferir na sua vida? Pois é, a primeira coisa que a gente pensou aqui nessa interferência básica na vida, né, é que você, por exemplo, vai estar numa reunião de trabalho, vai estar numa... Deixa eu escutar ali o que o seu amigo homem quer dizer. Isso daí não vai ser possível acontecer, né?
Primeira coisa, você vai ser vai me interromper interrompida. o tempo inteiro. Você não vai falar, não vai ser escutada, suas ideias vão ser roubadas, engavetadas, Isso você tem não vai nome, ter né, voz. Thaís? Tem. Quando a gente começa a falar, você tá num comitê de campanha, tá dando uma ideia, e vem outro cara e fala, não, olha só, essa ideia é boa, mas a minha ideia é melhor. Mas, né, exatamente a sua ideia, ele acabou de repetir o que você falou, mas como ele é um cara que trabalha lá já faz tempo na política, o entendimento dele, a voz dele vai ser ouvida, a sua não. Você vai ser constantemente interrompido. Isso acontece aí no seu trabalho? Você está numa reunião de trabalho, né? Não acontece, não tem. Quase raro nunca. isso, né? Você está numa reunião de trabalho, você tem que gritar para você ser ouvido, porque você já não consegue concluir o seu raciocínio de tantas vezes que você é interrompida. Ixi, que louca, desequilibrada, gritando. Exatamente, daí a gente passa de louca e desequilibrada. Isso é uma coisa básica que a gente pensou aqui no que pode acontecer, né? Quando você estiver, por exemplo, trabalhando num local do governo, né? Seja de que nível, que não respeite os direitos das mulheres. Começa não respeitando a nossa fala. As ideias das mulheres serão ouvidas, né, nesses locais? É a primeira coisa que a gente pensou aqui. As outras questões que a gente pensou, né, Thaís, diz respeito aos projetos de lei mesmo, tanto em âmbito estadual quanto em âmbito nacional, né? Porque há deputadas estaduais também para serem eleitas. Quais os projetos de lei que estão lá tramitando, que gerariam mudanças e interfeririam nas vidas das mulheres? Acho que é importante a gente fazer essa reflexão, né? E a gente trouxe alguns exemplos aqui. A gente não pretende esgotar toda a matéria, né? O vídeo tem que ser curto, né? A gente já passa dos 5 minutos, então a gente vai tentar ser breve e resumir algumas questões que a gente colocou que a gente acha importante. O que traria interferência, né, na nossa vida. No nosso dia a dia. No nosso dia a dia. Como que esses candidatos e candidatas reagiriam, né, em determinados assuntos, em determinadas pautas. Porque, poxa, se tem um candidato ou uma candidata lá que não respeita os nossos direitos, essas pautas aqui não vão ser importantes. Né? É isso que a gente quer levantar. A lei do planejamento familiar, por exemplo, que trata da laqueadura, né? A lei número 9.263. Ela limita e impõe regras para o exercício da reprodução sexual das mulheres. Por exemplo, na esterilização cirúrgica, que é o caso da laqueadura, né? Precisa do consentimento expresso de ambos os cônjuges. É um absurdo a mulher não ter autonomia, não poder decidir, isso fere até a dignidade da mulher. Pedir autorização pro marido. Tem que pedir autorização pro marido, pro convivente, para poder realizar isso. Isso já está sendo discutido no STF, né? Já tem uma DIN. O que o seu candidato pensa ou sua candidata pensa a respeito disso? Né? Acha que isso é normal, que isso é natural, ou realmente isso tem que sair da lei, que tem que ser rediscutido? Então é uma pauta que interessa a todas nós mulheres. Eu tava pensando também, nós que somos mães, ou que temos amigas mães, que pretendemos ser mães, né? Será realmente que seu candidato ou sua candidata que acha, que concorda com a ideia de que ter uma filha mulher significa dar uma fraquejada, ele vai se preocupar, por exemplo, com a amamentação prolongada? Né? Você acha que esse candidato ou essa candidata, e aí eu tô falando da amamentação prolongada mesmo, não só daquela até os 6 meses, você acha que ele vai se preocupar, vai fazer o raciocínio bem facinho, sabe? Desenhando aqui, de que a amamentação prolongada é igual mais saúde para a criança, que é igual menos fila nos postos de saúde, menos falta dessas crianças nas escolas e nas creches, e que é igual também, consequentemente, a menos falta das mães ao trabalho? Porque, no final das contas, quem paga isso somos nós, mulheres, né? Eu acho que esse impacto econômico é importante a gente raciocinar. Porque justamente. As mulheres, né, até mulheres que não pensam como a gente, falam assim, mas o que eu tenho a ver com isso? Com a amamentação, né? O que eu tenho a ver com essa questão da reprodução, do planejamento familiar? Eu não vou no SUS mesmo, eu tenho plano privado, você não precisa ficar na fila, você não precisa pedir autorização. Eu acho que é importante a gente pensar num ambiente maior do que o nosso, né, Thaís? Isso traz consequências para a economia, justamente isso, né? A mãe que falta no trabalho, porque quem cuida do filho doente quem é? Vocês costumam ver frequentemente aí pai faltando do trabalho para cuidar do filho? Quem tá sempre na fila do posto de saúde, quem que tem que faltar é a mãe, né? Ontem eu fui na reunião de pais, né? Devia ser reunião de mães. Tinha 50 mães e 15 homens, assim, 15 né? pais. Então, a gente precisa evoluir ainda nesse aspecto. Isso impacta totalmente na saúde, né? Na economia. Então, será que seu candidato, sua candidata pensam nisso? Ou ele tá fazendo parte daquele grupo que acha pior, né? Que é uma indecência amamentar em público? Vai querer até proibir essa questão? É, isso mesmo. A gente tem que refletir. Outra questão também, por exemplo, tem projetos de lei que pretendem
criminalizar até o aborto no caso caso a mulher seja estuprada. Já tá lá na nossa lei os abortos legais, não tô inovando. A gente pode até falar de aborto em outro vídeo, não é? Esse vídeo a gente não vai falar... Vamos ficar com o que a gente já tem. Com o que a gente já tem, que já tem bastante matéria. Mas tem projeto de lei que até em caso de estupro vem falar que não, que a mulher não vai poder fazer o aborto. Então... Qual que é o do seu candidato ou candidata? O que ele pretende quanto a isso, né? Um outro tema que eu acho importante, não sei se vocês já pararam para pesquisar o que o seu candidato ou candidata acham sobre o direito da mulher à assistência humanizada ao parto. Né? Será que ele não acha que isso daí é só frescura de mulher que quer ser a Gisele Bündchen? Já tá mais que provado que a violência obstétrica ela impacta negativamente na vida das mulheres. Né? Ela traz traumas, traz doenças, enfim. Né? Então, você já pesquisou isso daí? Aliás, eles sabem o que é violência obstétrica? Porque isso realmente pode interferir na vida das mulheres. Outra questão também, essa questão... Ai, gente, vou ter que falar disso mesmo? Da castração química. Gente, a castração química não é a solução para o estupro. Estupro nos países onde isso ocorreu não diminuíram os índices de violência. O problema está na psique do homem. Não está no corpo físico, é uma questão cultural de naturalizar a violência e de ver a mulher como objeto. Não adianta vir com projetos de lei, né, que não podem ser estaduais, vamos deixar claro isso daqui também, né, que isso é um projeto que deputado ou deputada estadual não pode fazer, mas é um projeto que não vai resolver a violência. A violência é uma questão cultural, a gente tem que discutir isso nas escolas, tem que educar nossos filhos de maneira diferente. Mudança de cultura, é uma mudança Quando os meninos crescerem achando que são donos das mulheres, né, a violência sexual vai continuar. Vai continuar, né? Não adianta a castração química. Não adianta. Não é isso que vai mudar. E agora, voltando também na Lei Maria da Penha, né, Thaís? A gente tem que falar, tem vários projetos tramitando lá no Congresso que alteram a Lei Maria da Penha, alteram para pior, né? A Lei Maria da Penha é uma lei ótima, é a lei mais conhecida do país, né? A população toda conhece a Lei Maria da Penha. É uma lei que a gente sempre fala que, infelizmente, ainda é necessária. Sim, que não é privilégio das mulheres, né? Ela só existe porque a gente está em situação ainda de muita desigualdade em relação aos homens. É uma lei que visa equilibrar essa desigualdade, uma política afirmativa. Então, o que seu candidato ou candidata pensa sobre a Lei Maria da Penha? Porque, sim, há mecanismos de mudança nessa lei que podem rasgar a letra da lei e a gente não tem mais a eficiência que a gente vê, porque a Lei Maria da Penha em 10 anos vigente, ela diminuiu em 10% a taxa de homicídios, né, feminicídios. Sim. E a gente já entra também para falar no feminicídio, né, é uma lei que nomeou uma violência contra a mulher, o assassinato das mulheres, é um crime de ódio, tirou da invisibilidade e trouxe para as estatísticas. Sim. E eu penso que não é nem o candidato ou a candidata que não nos respeita, ele não precisa nem ser louco de acabar com a Lei Maria da Penha, né? Não é nem isso que a gente tá falando, mas ele pode sim enfraquecê-la, né? Ele pode criar mecanismos para que ela não se efetive realmente, né? Eu gosto sempre de dar o exemplo, a lei, ela traz a punição do agressor, né? Mas não é só isso. A lei também sinaliza para a questão da necessidade de políticas públicas fortes para as mulheres, né? Então a lei tá ali, ela até afasta o agressor, ela pune, mas e depois disso? Como é que a gente mantém essa mulher longe do ciclo da violência realmente? Ela precisa de moradia, ela precisa de saúde, ela precisa de profissionalização, né? Ela precisa de políticas públicas fortes, né? E o seu candidato ou candidata, o que pensam sobre isso, né? Eu vejo, por exemplo, o que vocês acham, o que vocês sabem? Ele pretende, por exemplo, ter um ministério ou uma secretaria específica para políticas das mulheres? Porque vamos combinar que quem tem poder mesmo de decisão, quem é que senta na mesa de decisão são os ministros, ministras, secretários e secretárias, né? Então como é que está o nosso país em relação a isso? Como é que está o seu estado? O que o seu candidato pretende fazer se eleito for? O exemplo que a gente tem aqui em Mato Grosso do Sul é da primeira Casa da Mulher Brasileira, que é uma política pública que deu certo, mas que a gente viu que com troca aí de governo foi abandonada em vários estados. Então isso é importante você perguntar e refletir. Vai ter verba investindo nessas questões que estão previstas de políticas públicas, que está prevista na Lei Maria da Penha? A gente tem que perguntar, porque a violência existe, né, Thaís? 5 espancamentos a cada 2 minutos, um estupro a cada 11 minutos, um feminicídio a cada 90 minutos, a violência contra a mulher, e essa violência impacta em todos os setores.
principalmente na economia, também na economia. Então a gente tem que começar a discutir sobre isso e a ver o que a gente vai fazer a respeito dessa questão, né? E assim, tem mulheres que vão dizer, né, Thaís? Já finalizando, que nosso vídeo já deu 15 minutos aqui. A gente fala pra caramba. Tem mulheres que vão dizer, mas a gente já tem direitos iguais. Eu não vejo essa diferença aí que vocês falam. Esse mundo Trabalho, sou dona de... eu trabalho, me formei, tenho filhos e tal. Olha só. Sai um pouco da sua zona de conforto. Olha a sua volta. Exerça a sororidade, exerça a empatia. Ainda bem que você não está em situação de violência, tá? Você faz parte da mínima parcela da população de mulheres do Brasil, né? Que bom que você tem ao seu lado alguém que respeite seus direitos, mas há mulheres que não têm seus direitos respeitados, que têm violação diária dos seus direitos em vários alcances, em vários setores, no trabalho, em casa, na rua, no transporte público, né? Então exerça a sororidade, exerça a empatia. E colocar no lugar da outra mesmo. A gente não pode ficar alheia à realidade, né, do nosso país. A gente realmente tem muito que discutir sobre o assunto, né, Thaís? Ainda tem muitas coisas, ainda tem muitos outros exemplos de impactos na nossa vida, a depender do candidato ou candidata, né, a ser eleita. E a gente vai tentar fazer mais, né? Vamos tentar. Mas sempre não esquecer e sempre pensar, seu candidato ou sua candidata te respeitam? É isso mesmo. Vamos votar em quem nos respeita. Era o quem recado que a gente queria passar hoje aqui. Espero que tenham curtido e gostado. E divulguem nosso vídeo aí, a gente vai fazer mais, né, Thaís? Isso aí.